Nós já discutimos a respeito do medo e da ansiedade e de como esses fenômenos foram muito importantes para a nossa história evolutiva, mas que, apesar de importantes, trazem uma série de sintomas desconfortáveis aí para o nosso dia a dia. Porém, uma das coisas importantes da gente lembrar é que medo e ansiedade são variáveis universais, ou seja, todos nós, em algum momento da vida, já passamos por situações em que experimentamos medo ou que experimentamos ansiedade. Porém, quando a gente diz a respeito de intervenções, ou seja, quando a gente diz a respeito de tratamento, quando a gente diz a respeito de sofrimento, de prejuízos, nós não estamos dizendo do fato de experimentar ou não experimentar a ansiedade. Nós estamos dizendo a respeito de uma característica diferente, ou seja, de um transtorno de ansiedade. Por isso, a principal meta nossa nesse atual módulo é discutir quais as características de um transtorno de ansiedade, o que o define, e também como a gente pode entender algumas variáveis que explicam, de uma maneira geral, como um transtorno de ansiedade aparece e como ele se mantém. Tá? Então, a primeira condição que a gente vai olhar ao definir medo e ansiedade é o padrão de avaliação do contexto. Se medo e ansiedade são variáveis naturais e saudáveis de experimentar, a gente vai ver que o principal fator de caracterização de um transtorno de ansiedade é quando essas situações, medo e ansiedade, estão aparecendo em um cenário fora do contexto ideal onde eles deveriam aparecer. Nós caracterizamos medo e ansiedade como variáveis relacionados à ameaça, e muitas das vezes olhar para esse contexto tem a ver a respeito da forma como o indivíduo olha para a ameaça e quais tipos de sinais e sintomas aparecem na percepção dessa ameaça. Então, olhar para o contexto não é olhar para a presença ou ausência de ansiedade, mas sim para a intensidade, duração e frequência da ansiedade e também em quais ambientes elas aparecem e quais consequências elas trazem para o indivíduo de maneira geral. Dentro desse sentido, é importante a gente lembrar que a avaliação do contexto é uma variável dimensional e não categórica. Ou seja, eu não vou dizer que sim, o contexto é propício ou não, mas eu vou tentar olhar para cada uma dessas 5 variáveis listadas aqui no nosso material, quais são as características delas que impactam a respeito do funcionamento da ansiedade. Então, a primeira dessas características que nos ajudam a avaliar o contexto é a presença de cognição disfuncional. Ou seja, quando o indivíduo, na experiência de um transtorno de ansiedade, ele tem pensamentos catastróficos a respeito de como será a sua manutenção de vida, como será a sua qualidade de vida, ou seja, quando ele começa a pensar de maneira distorcida a respeito da natureza da ameaça ou da natureza de quais recursos ele tem para enfrentar a ameaça, ou também um pensamento distorcido sobre como será o seu futuro frente àquela ameaça em específico, a gente pode dizer aqui então que a gente tem a presença de uma cognição disfuncional. De maneira isolada, essa cognição disfuncional não vai indicar a presença de um transtorno de ansiedade, mas é uma das variáveis que a gente vai somar para fazer essa avaliação. Outro ponto importante de contextualizar é o funcionamento prejudicado, ou seja, por mais que medo e ansiedade sejam variáveis saudáveis e naturais da nossa experiência, a gente espera que essas variáveis não levem a prejuízos sociais, ocupacionais, relacionais e mesmo prejuízos de funcionamento mental. Então, quando a gente começa a observar esses prejuízos, isso é um sinal de que medo e ansiedade estão exagerados com relação ao contexto, e isso pode ser também um sinal que indicaria aqui a presença de um transtorno de ansiedade. Outra variável importante da gente avaliar é a variável de manutenção. A variável de manutenção é aquela que nos diz a respeito de quanto tempo o indivíduo se mantém ansioso, mesmo após a ameaça ter se extinguido. Um dos exemplos que a gente pode citar apareceu mais recentemente aqui no caso da ameaça, e do período pandêmico em que a gente viveu, em que de fato a gente tinha uma ameaça muito importante relacionada não só à nossa saúde, mas à nossa vida de maneira geral. A maioria dos indivíduos, à medida em que a pandemia de Covid foi dando sinais de diminuição e foi dando sinais de que não estava tão perigosa mais,
foi deixando de sentir ansiedade à medida em que a gente tinha bons sinais de recuperação e que a gente passou a ter mais recursos de enfrentamento, como as vacinas. Porém, para alguns indivíduos, mesmo após esses sinais de segurança e mesmo após o pico maior de Covid, a ansiedade se mantém estável durante um tempo. Essa manutenção da ansiedade, mesmo quando o fator de ameaça não está mais presente, é uma das coisas também que a gente usa para avaliar aqui no contexto de avaliação, se nós estamos dizendo de uma ansiedade normal ou de uma ansiedade patológica. Um quarto ponto que a gente pode observar é a presença de alarmes falsos, ou seja, alarmes falsos é quando o indivíduo ativa a percepção de ameaça mesmo em ambientes que não são perigosos. Tá? Então, quando eu começo a sentir sinais de medo e ansiedade com relação a uma ameaça que não está lá, mas ela é uma ameaça imaginária, uma ameaça que eu criei ou que eu estou vendo sinais de ameaça em alguns cenários que não estão ameaçadores de verdade. Isso também pode ser um outro elemento para a gente caracterizar o contexto. E, por último, a hipersensibilidade a estímulos, ou seja, estímulos que geralmente levariam a uma pequena resposta de medo e ansiedade na maioria da população. Para algumas pessoas, esses mesmos estímulos levam a respostas de ansiedade e de medo muito maiores do que levam para a maioria da população. Então, olhando para esses 5 critérios em conjunto, a cognição disfuncional, funcionamento prejudicado, manutenção, alarmes falsos e hipersensibilidade a estímulos, a gente consegue, então, ter uma avaliação global do funcionamento do paciente com relação à ansiedade e determinar, então, se essa ansiedade é adaptativa, funcional ao contexto que esse paciente está apresentando, ou se ela é desadaptativa ao contexto, ou seja, o paciente está sentindo mais medo ou ansiedade do que naquele contexto ele deveria sentir, e aí por isso a gente vai então dizer que essa ansiedade é uma ansiedade patológica. Quando nós observamos a presença de ansiedade patológica, a gente aumenta a chance do diagnóstico aí, então, de um transtorno de ansiedade. Né? Um transtorno de ansiedade os transtornos de ansiedade no seu conjunto, são hoje a condição mais prevalente entre todos os transtornos mentais. Se nós agruparmos todos os transtornos de ansiedade numa avaliação de prevalência, a gente vai ver que hoje eles são os principais motivos, né, pelos quais a população sofre em termos de saúde mental. Além disso, os transtornos de ansiedade apresentam altas taxas de comorbidade, ou seja, eles acontecem muito frequentemente junto com outros transtornos mentais. A gente pode descrever aqui, por exemplo, a comorbidade entre os próprios transtornos de ansiedade, né, em que a gente observa quando 2 transtornos de ansiedade acontecem ao mesmo tempo, e também a comorbidade com outros transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão, como transtorno obsessivo-compulsivo, como transtornos de personalidade, como transtornos do estresse pós-traumático, enfim, toda a gama de transtornos mentais que a gente tem. Outra característica importante, que é um diferencial dos transtornos de ansiedade, é o fato deles serem crônicos e com baixa remissão espontânea. A gente consegue perceber que as oscilações de um transtorno de ansiedade ao longo da vida do indivíduo, elas são muito sutis. E geralmente, quando sutis, elas estão mais relacionadas à evitação e à hipervigilância, que também são sintomas desses transtornos, do que a ausência de ansiedade em si. Então, esse também é um dos pontos importantes da gente caracterizar. Ou seja, um transtorno de ansiedade ele não costuma passar com o tempo, né? Ele se mantém estável durante muito tempo e, por isso, é um prejuízo muito grande na vida dos indivíduos que experimentam esse tipo de transtorno. Outra característica importante dos transtornos de ansiedade são as suas consequências e o seu impacto. Muitos estudos mostram para a gente o impacto financeiro, social e relacional dos transtornos de ansiedade, principalmente quando esse impacto envolve também a presença de familiares. Muitas das vezes as famílias passam a sofrer em conjunto com os transtornos de ansiedade, e esse é um dos elementos que precisam também ser observados com frequência por quem faz o diagnóstico e com quem trabalha com esses transtornos. Porém, a presença da ansiedade patológica não é o único caracterizador que a gente tem de um diagnóstico de transtornos de ansiedade. Nós vamos ter aqui também
dentro desses transtornos, a presença de critérios de inclusão e critérios de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Critérios de exclusão são aqueles que precisam ser observados além da presença de ansiedade patológica. Ou seja, muitas das vezes eu preciso ter ansiedade patológica relacionada a um estímulo específico, mas alguns critérios de inclusão que são esses dois. O primeiro deles, o tempo de sintomas ativos. A maioria dos transtornos de ansiedade precisa de pelo menos 6 meses de sintomas ativos para que o diagnóstico seja feito, com exceção ao transtorno de pânico, que precisa de 1 mês de sintomas ativos para que o diagnóstico seja feito. O que isso quer dizer? Se meu paciente começou a experimentar uma ansiedade patológica em pouco tempo, e eu avaliei ele com 2, 3 meses, é provável que ele ainda esteja num formato de adaptação e que nesse formato de adaptação não seja saudável eu fazer um diagnóstico. Vamos pensar num exemplo de um paciente que mudou de cidade e aí, por mudar de cidade, ele está tendo dificuldade de expressividade social, está se sentindo envergonhado, está tendo medo do julgamento dos outros nessa nova cidade. Ele vai experimentar sintomas de uma ansiedade disfuncional logo nesses primeiros períodos de mudança, mas isso não necessariamente quer dizer que nós estamos frente a um transtorno de ansiedade. Por isso, é bem importante que na avaliação o clínico observe esse tempo de sintomas ativos para que a gente evite aí um diagnóstico que não tenha validade. Outro ponto importante, outro critério de inclusão é a intensidade do prejuízo. Ou seja, para que eu tenha a condição de fazer um diagnóstico de um transtorno mental, eu preciso de um prejuízo que seja significativo na vida do indivíduo. Esse prejuízo ele pode ser avaliado tanto pelo próprio indivíduo quanto por familiares, mas geralmente ele envolve prejuízos na experiência subjetiva, na convivência familiar, na empregabilidade, no funcionamento financeiro e laboral desse paciente e também na sua participação na comunidade. Então, se eu tenho prejuízos em todas essas áreas, ou intensos prejuízos em algumas dessas áreas, isso sim me capacita para fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Além dos critérios de inclusão que a gente comentou, a gente tem também critérios de exclusão dentro dos transtornos de ansiedade. Os critérios de exclusão são aqueles que, mesmo que eu tenha uma ansiedade patológica, eu tenho tempo de sintomas ativos e eu tenha prejuízo intenso, eu vou evitar fazer o diagnóstico de ansiedade nessas 3 condições. O primeiro deles, o uso de substância, ou seja, quando a presença de ansiedade aparece de forma patológica somente na presença do uso de algumas substâncias, é importante que o clínico evite fazer aqui o diagnóstico de transtorno de ansiedade, justamente porque ele pode dificultar a escolha de um protocolo adequado de tratamento. Outro ponto importante dentro dos critérios de exclusão é a presença de outro transtorno mental que explique melhor o diagnóstico que a gente está olhando. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele vai experimentar ansiedade em várias das situações em que ele tem obsessões até ele realizar a compulsão. Mas isso é mais explicado pela presença do toque e não por um outro transtorno de ansiedade. Então, isso acaba sendo também um critério de exclusão. Outro ponto importante de exclusão é quando condições gerais de saúde fazem com que o paciente tenha respostas de ansiedade. E essas respostas de ansiedade são melhores explicadas, então, como consequências dessas condições gerais de saúde. Esses são exemplos, esses 3 exemplos nos ajudam a entender que mesmo na presença de ansiedade patológica, com sintomas ativos e prejuízos intensos, nesses casos a gente ainda assim evita fazer o diagnóstico desse tipo de paciente. Epidemiologicamente falando, então, em termos de números aqui para a gente ter uma ideia da magnitude desse transtorno, a gente tem mais ou menos para cada transtorno de ansiedade uma prevalência estimada de 3% ao longo da vida. Tá? Somados, esses transtornos de ansiedade chegam a mais ou menos 20% da população geral ao longo da vida. Então, a gente consegue ver que esses são números bastante elevados se a gente for considerar em conjunto. Somados aos prejuízos subclínicos, ou seja, aqueles pacientes que ainda não podem receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas que têm prejuízos importantes no seu funcionamento, a gente vai dizer aqui que pelo menos 35% da população ao longo da vida
passa por algum tipo de prejuízo importante com relação aos transtornos de ansiedade, algo que chama muita atenção na necessidade tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Tradicionalmente também, nós temos em estudos epidemiológicos a prevalência maior em mulheres nos transtornos de ansiedade quando comparados aos homens. Então, geralmente, nós temos a prevalência de 2 mulheres para cada homem diagnosticado, e essa prevalência se explica por diversos fatores, mas a gente não consegue isolar um fator que explique somente a diferença de gênero nesse diagnóstico. Dentro do modelo cognitivo da ansiedade, então, o que a gente consegue ver? Quando o paciente está dentro de um transtorno de ansiedade, uma das principais características que muda é o jeito desse paciente pensar. Então, um paciente com transtorno de ansiedade, geralmente ele tem 2 ideias muito cristalizadas. A crença ou a ideia de que o ambiente é muito ameaçador. Aqui, por ambiente, a gente pode substituir o evento específico de cada um dos transtornos de ansiedade que veremos a seguir, né? Mas a ideia de que essa ameaça ela é muito mais perigosa do que de fato ela é, e também a ideia de que eu tenho poucos recursos suficientes para lidar com o ambiente. Quando eu somo essa visão de que o mundo é muito perigoso e que eu não tenho recursos para lidar com aquele perigo, a gente chama isso de crença de vulnerabilidade. Ou seja, crença de vulnerabilidade é a ideia de que eu tenho menos recursos para enfrentar uma ameaça tão grande quanto ela está pela frente, e justamente por essa percepção que eu vou, então, ativar aqui os meus sintomas de ansiedade. Dentro do modelo cognitivo da ansiedade, a gente vê que essa ideia de vulnerabilidade, ou seja, a cristalização dessa percepção, leva a uma série de consequências no funcionamento cognitivo desses pacientes. 2 deles que a gente já caracterizou, mas que é importante citar, é a presença de avaliações de ameaça exageradas e de impotência aumentada. Ou seja, a pessoa vai pensar que o perigo é maior do que ele é de verdade, e ele vai pensar que ele tem menos recursos para lidar como ele deveria. Vamos pegar um exemplo pontual aqui, uma pessoa com medo de cachorro, por exemplo, numa situação de exposição ao medo de cachorro, ela vai pensar que o cachorro é mais perigoso do que ele é de verdade e vai pensar, ao mesmo tempo, que ela tem pouco ou nenhum recurso para enfrentar o perigo que é o cachorro. Adicionalmente, a gente vai ver o processamento inibitório de informações de segurança. Quando nós estamos ansiosos, mesmo que a gente receba informações de segurança, ou seja, mesmo que essas informações de segurança cheguem a gente, muito frequentemente nós teremos dificuldade de processar essas informações e diminuir a ansiedade. Tradicionalmente, a gente tende a inibir outras informações e estar focalizado na ameaça e no perigo que ela tem para nos oferecer. Outro ponto importante da forma como pessoas ansiosas pensam durante um transtorno de ansiedade é a presença do pensamento construtivo e reflexivo prejudicado. Ou seja, quando a gente está exposto a uma situação que gera ansiedade, tudo aquilo que a gente poderia refletir, que nos ajudaria a resolver aquele problema, é prejudicado. E aí, nesse sentido, nós temos muitas situações em que eu até teria uma solução fácil a implementar, mas que as pessoas, durante a situação de ansiedade, não conseguem pensar dessa maneira. Esse é o famoso branco que a gente diz a respeito do funcionamento ansioso. Outro ponto importante é o processamento automático e estratégico. Quando ansiosos, todo o nosso funcionamento cognitivo está direcionado para a ideia de lutar ou fugir, como discutimos antes. Ou seja, então eu estou pensando ativamente somente em formas que eu posso enfrentar aquela ameaça, caso eu precise enfrentar, mas principalmente como eu posso fugir dessa situação. Então essa dupla, né, um processamento automático estratégico para luta e fuga bastante intenso, associado a um processamento reflexivo prejudicado, faz com que muitas das vezes pessoas com ansiedade tomem decisões que elas se arrependam depois. Por quê? Geralmente elas tomam decisões para se livrar da ansiedade e não para resolver o problema que elas estão passando. Então esse é um dos pontos importantes da gente discutir. Outro ponto importante do modelo cognitivo da ansiedade, ou seja, que explica como os pacientes com ansiedade pensam, é a presença de uma atenção exagerada aos sinais e sintomas.
Ou seja, quando ansiosos, temos uma tendência muito maior a prestar atenção nos nossos sintomas de ansiedade. Isso faz com que, de maneira geral, a gente perceba que esses sintomas são muito mais intensos do que eles são. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai fazer a mensuração de um sintoma fisiológico de um paciente, por exemplo, a gente vai passar, por exemplo, olha, sua pressão está um pouquinho elevada, ou seus batimentos estão um pouco elevados, mas na percepção dele, esses batimentos estão muito elevados e a pressão dele está muito mais elevada. Tá? Então, essas são características de funcionamento de pacientes ansiosos quando estão pensando. E é importante a gente entender como essas ameaças aparecem dentro do nosso funcionamento cognitivo, né? Aqui eu vou usar uma divisão que em neurociências ela já está um pouco ultrapassada, mas que ajuda a gente a entender por que pessoas ansiosas funcionam de um jeito quando estão ansiosas e funcionam de outro jeito quando elas estão calmas. Isso vai ser fundamental para a gente entender também como as nossas intervenções precisam ser adequadas ao funcionamento desses pacientes. Aqui a gente pode perceber 3 divisões didáticas que a gente tem no funcionamento cerebral. Essas divisões didáticas, a gente tem aqui uma divisão reptiliana, né, onde a gente tem funções muito primitivas relacionadas, por exemplo, à respiração, ao equilíbrio, ao controle da maioria das funções vitais. A gente tem uma outra recoberta aqui dos mamíferos, basicamente destinada aqui à caracterização do cérebro emocional, né? Aqui onde a gente tem o nosso sistema límbico, e o sistema límbico, muitas das vezes aqui, direcionando também como ele controla esse funcionamento, e aqui a gente tem a nossa recoberta mais recente, né? A recoberta dos primatas. Bom, por que isso explica? Por que essa divisão explica como a gente funciona quando está ansioso? Quando nós estamos em repouso ou em segurança, a gente tem um tipo de regulação desse funcionamento que a gente chama de regulação top-down. Tá? O que é uma regulação top-down? Estruturas mais nobres, como o córtex pré-frontal, vão controlar estruturas mais primitivas, como o sistema límbico ou como o tronco cerebral. Então, por exemplo, quando eu estou em repouso, eu consigo decidir, por exemplo, postergar a minha vontade de ir ao banheiro. E isso funciona porque eu consigo, como eu estou em segurança, em repouso, controlar esses sistemas mais primitivos. Porém, quando nós estamos em ameaça, os nossos sistemas mais primitivos controlam o nosso funcionamento. É o que a gente chama de funcionamento bottom-up. Ou seja, eu posso até tentar postergar a minha vontade de ir ao banheiro, mas quando essa vontade de ir ao banheiro começar a ser uma ameaça para o meu corpo, mesmo que eu tente controlá-la a todo custo, eu não vou conseguir controlar completamente, e aqui eu vou ter o controle, então, de áreas mais primitivas sobre o meu funcionamento cerebral de maneira geral. Essas mudanças de funcionamento nos ajudam a ver, por exemplo, por que esses vieses aparecem. Quando os pacientes ansiosos estão em segurança, quando eles não estão frente à ameaça, eles têm um funcionamento racional, reflexivo, né? O que a gente chama de pensamento top-down. Naquela situação, eles conseguem imaginar que o perigo não é tão ameaçador assim e conseguem elencar quais recursos eles têm para enfrentar. Porém, quando a gente diz das situações de ameaça, ou seja, quando eles estão frente a frente ao perigo, toda essa reflexividade é abandonada e a pessoa passa a ter olhares somente para como ela pode lutar ou fugir com aquele problema. E todos esses vieses que nós discutimos ontem, nos slides anteriores, são justificados exatamente por esse tipo de funcionamento. Outro ponto importante aqui da gente lembrar é que essas tendências, né, de lutar ou de fugir, tradicionalmente vão nos levar a uma série de comportamentos para evitar a emoção negativa. Então, na presença de um pensamento distorcido, ou seja, que o mundo é mais perigoso e que eu tenho poucos recursos para lidar, eu vou sentir uma emoção negativa de medo e ansiedade e eu vou fazer alguma coisa para evitar essa emoção negativa e isso geralmente vai me levar a uma sensação de alívio. Porém, esse alívio, à medida em que ele vai se repetindo, ele vai aumentando também as situações de pensamento distorcido,
a gente dá o nome disso de estratégia compensatória. Ou seja, estratégia compensatória é o conjunto de comportamentos que o indivíduo faz para tentar se livrar automaticamente do medo e da ansiedade. Aqui a gente tem um modelo que ajuda a gente a observar um pouco desse funcionamento dessas estratégias compensatórias. Veja só, aqui nesse modelo a gente tem o medo no centro do processo, ou seja, a gente viu que o medo é uma resposta neurofisiológica imediata a um perigo presente ou iminente. Só que reagir ao perigo na base do medo não é muito saudável para a nossa sobrevivência como espécie, porque a gente tem, apesar de recursos de preparação simpática e parasimpática, essa preparação é insuficiente para lidar com a maioria dos perigos que a gente tem. Então, justamente para evitar o contato com o perigo e para evitar que a gente tenha o medo, a gente vai, então, ter mais ansiedade. Ansiedade é aquela preparação geral para que a gente consiga prever o que de ruim pode acontecer. E ao prever o que de ruim possa acontecer, a gente já vai tentando desenvolver alguns recursos de enfrentamento. A ansiedade, por si só, ela já leva a uma série de prejuízos importantes, e isso é fundamental da gente caracterizar. Mas a ansiedade leva também a essas 3 estratégias compensatórias. A evitação, ou seja, eu vou evitar situações onde eu possa me sentir desconfortável, onde pode ser que eu sinta medo. A gente vai somar aqui também a hipervigilância, ou seja, a atenção extremamente focada a sinais de perigo que podem aparecer relacionados à minha ameaça, para que eu não sinta medo, e os comportamentos de segurança. Comportamentos de segurança são um conjunto de comportamentos que são utilizados para enfrentar o medo, só que eles são baseados em mecanismos artificiais de enfrentamento desse medo. É o que a gente costuma chamar também de comportamento supersticioso. Essas 3 características em conjunto, então, além de estarem relacionados apesar de relacionados a um primeiro alívio da ansiedade, na maior parte do tempo elas estão relacionadas a uma série de prejuízos. Esse modelo ele é muito importante para a gente entender o funcionamento dos transtornos de ansiedade. Por quê? Quando a gente olha um paciente que sofre com o transtorno de ansiedade, na verdade, muito poucas vezes ele tem contato direto com o que ele tem medo. Na grande maior parte das vezes, o que leva aos prejuízos é a ansiedade de ter contato com o que ele tem medo, ou seja, a tentativa de previsibilidade e controle para evitar que ele tenha a ameaça que ele imagina, e os comportamentos que ele utiliza também para isso, como a evitação, a hipervigilância e os comportamentos de segurança. Isso é fundamental para a gente conseguir caracterizar bem a previsibilidade desses sintomas e para entender também como esses pacientes funcionam frente a esse perigo. Então, esse funcionamento, ele nos ajuda, então, a entender a lógica de um modelo geral de enfrentamento para os transtornos de ansiedade, considerando que, de uma forma específica, quando a gente for falar de cada um dos transtornos de ansiedade em separado, a gente vai ver que, na sua maior parte, a gente só tem uma mudança de qual é a ameaça, mas a ansiedade e os comportamentos relacionados à ansiedade continuam os mesmos. Nós discutimos, então, nesse módulo, os principais elementos que caracterizam o transtorno de ansiedade e como é importante a gente entender a lógica de funcionamento de um paciente dentro desse fenômeno, para que a gente possa, então, fazer um diagnóstico acurado e também educar o nosso paciente sobre a natureza desse transtorno.